Está morta a criança? 2 Samuel, capítulo 12, versos 13 ao 24. O rei Davi, após ser confrontado pelo profeta Natã e receber do mesmo o veredito do Senhor acerca do fruto do seu adultério, se lançou numa busca desesperada por um milagre. Durante o tempo em que a criança permaneceu viva, o rei jejuou, orou e se humilhou diante de Deus, todavia sem êxito algum. É interessante notar que o principal motivo da morte do garoto não foi o pecado do rei, mas as blasfêmias dos inimigos do Senhor por causa do fruto desse pecado. Versículo 14. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi temeram muito em dar a notícia ao rei. Mas, quando Davi percebeu que a criança era morta, e após ouvir a confirmação dos seus servos, ele se levantou, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor, adorou, foi para a sua casa e comeu pão. Seus servos então o indagaram, não entendendo a reação do rei. Mas ele lhes falou: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Logo após, diz a Bíblia, que Davi consolou Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor amou o segundo filho de Davi com Betseba. O rei Davi nos deixou uma grande lição nessa passagem. Precisamos orar e lutar por uma situação até que tenhamos a plena convicção de que o próprio Senhor colocou um ponto final na mesma. Mesmo tendo a palavra clara do Senhor que a criança morreria, Davi não entregou os pontos. Foi orar, jejuar, se humilhar e clamar. Porém, quando ele percebeu que era morta a criança, ele se levantou, virou aquela página e prosseguiu a vida. E o mais interessante é que o seu próximo filho com Betseba é ninguém menos que Salomão, a quem o Senhor amou. Quantas situações já foram encerradas em nossa história e nós insistimos em manter as mesmas entreabertas. Muitas vezes são situações do passado, são situações que não voltarão mais, são vínculos que não tem mais como serem restabelecidos. São percas que não tem mais como serem reconquistadas. São erros que não tem mais como serem reescritos. São decisões que não tem mais como serem mudadas. São palavras ditas que não tem mais como serem apagadas. São caminhos escolhidos que não tem mais como revertê-los. Manter tal erupção contínua de lembranças e de expectações acerca do passado. Viver preso a tais âncoras. Cultivar apego ao que não tem mais como ser realidade no tempo presente. Manter viva uma vã esperança através de sentimentos e até mesmo através de orações. É buscar insistentemente um sim onde já existe um não. É tentar estabelecer reticências onde já existe um ponto final, colocado por nossas próprias escolhas, pelo curso natural da vida ou pelo próprio Deus. Este tipo de atitude nos priva de vivermos plenamente o tempo presente e de termos um novo começo ou um novo recomeço em Deus. Este tipo de atitude nos escraviza em uma vida sem continuidade e sem progresso. Uma vida limitada a um ciclo ininterrupto de acinzentamento e de culpa. Se a criança é morta, é tempo de se levantar,
é tempo de recomeçar, é tempo de dar continuidade à vida, é tempo de viver o presente, de estabelecer novos alvos e de prosseguir em relação ao futuro. Se a criança é morta, é tempo de gerar em Deus um novo marco para os planos e para os propósitos dele em nossa história de vida. Se a criança é morta, é tempo de retomar o fôlego, de continuar a caminhada e de plantar sementes para o futuro. Se a criança é morta, é tempo de gerar Salomão, o tempo da sabedoria de Deus para a tua vida e para a tua história. Está morta a criança?